Continuando então. A gente entendeu até aqui a relação entre o vassalo e o suzerano dentro do contexto do feudalismo. Como eu falei no início do vídeo, a importância da religiosidade ou da criticidade dentro dos movimentos literários, né? Aqui dentro do trovadorismo, nós perceberemos que o centro de toda a visão era Deus. A visão era teocêntrica quando o trovadorismo se desenvolve como um movimento literário. Isso significa que a religiosidade ela tinha um aspecto fundamental na condução da vida dos indivíduos. Sobretudo por quê? Porque no trovadorismo, e aqui eu trago até uma representação que jazinho nós vamos aproveitar na explanação. Quando eu falo no período feudal, no trovadorismo em si, eu preciso entender e retomar o seguinte aspecto. O indivíduo, ele trabalhava numa terra. A troco do quê? De viver dela ou de receber dela uma benesse para a sua vida imediata. Contudo, ali na Idade Média, em termos de lazer e de diversão, nós não tínhamos tantas opções como o homem ao longo dos tempos foi desenvolvendo, sobretudo para quem era vassalo, né? É claro que eu digo vassalo, aquele que está na linha ali, na base de produção, porque eu posso ter uma terra, conceder a alguém que não é necessariamente pobre, para cuidar da terra por mim. Essa pessoa ela pode contratar e manejar e se associar a outras pessoas. Então ela será, esse indivíduo que eu convoquei vai ser em relação a mim vassalo. Mas em relação a alguém que ele tenha chamado, ele poderá ser suzerano também. Então veja que não é necessariamente ser vassalo não quer dizer necessariamente ser pobre. Imediatamente não é isso. Embora haja uma relação também entre vassalagem e necessidade de apoio, de assistência. Agora, o que a gente precisa compreender? O indivíduo ele não tinha muitas opções para divertir-se, né? Para extravasar suas emoções. Em tese, a religiosidade e a expressão artística eram as portas que o homem tinha de verbalizar e evidenciar tudo aquilo que ele sentia. Então, o que acontecia? O homem ele tinha a igreja, a missa, como uma forma de, trabalhou o dia inteiro. No final do dia, como é que ele pode dar uma relaxada? Ele ia à missa ou ele ficava nas praças, né? Ali se concentrava nas praças para trocar uma ideia, bater papo, encontrar alguém por um espaço de tempo. Então, quando a gente fala da Idade Média, sobretudo no escopo do trovadorismo, nós perceberemos que a arte ela vai ter um recorte muito religioso. A gente vai ver que as pinturas e as composições, elas vão perpassar, elas terão como temática a religiosidade com muita frequência, justamente porque a religião, a fé, além de exercer um papel de emancipar o indivíduo espiritualmente, elas também tinham o papel de emancipar esse indivíduo em termos de extravasar seus sentimentos, suas emoções. Então, aquele que ia na igreja, se ele sabia pintar, uma hora ou outra as pinturas dele seriam sobre as referências que ele tem. E quais são essas referências? As referências religiosas, as imagens de santo, as imagens que ele via dentro da igreja, os ritos litúrgicos e sacramentais. Ele ia se reportar a esse recorte que ele tinha contato ao visitar a igreja. Aqueles que não iam, ou que não estavam ligados a essa expressão artística, mas que iam às praças, eles tinham contato com a arte. Essa arte que eles tinham contato, ela foi surgindo inicialmente ali nos palácios, mas também vai adquirir um contexto popular também, né? E aí a gente vai falar que aquele indivíduo que ia para a praça pública, inicialmente ele ficava ali trocando ideia, mas no trovadorismo a gente percebe algo único, que só lá acontece, que era o quê? Os poemas eram acompanhados
por instrumentos musicais. Isso inicialmente, é claro, que começa pautado nessa poesia palaciana, porque surge primeiro no palácio, né, nas grandes festas, nos grandes bailes. Chegava um momento em que um trovador ia apresentar uma composição poética e aquela composição recebia um acompanhamento de um instrumento musical. Sendo assim, a primeira e a mais marcante característica do trovadorismo é efetivamente essa: a poesia acompanhada por musicalidade, por instrumento musical. Nas praças públicas, então isso começa no palácio, é uma poesia de natureza palaciana. Porém, nas praças públicas isso também vai acontecer. O indivíduo ele vai se reunir ali e ele vai ver que a poesia vai surgir ali nas praças e vai crescer. Então os indivíduos também, quando vão à praça, eles vão ter contato com a arte. Essa arte que vai tomar, inclusive, em algum momento, um contexto até periférico. Por quê? Porque vai acontecer ali onde as pessoas estarão, né, reunidas, enfim. E aí, a gente vai falar de dois tipos de cantiga. As cantigas líricas e as cantigas satíricas. Retomando, o que é uma cantiga? É uma música? Não, é uma poesia acompanhada de instrumento musical. Então, quando eu estou falando em cantiga, eu estou falando de composição poética, de poesia. Temos dois grupos, cantiga lírica e cantiga satírica. O que é a cantiga lírica? É uma cantiga pautada para a expressão do sentimento. O objetivo da cantiga lírica é representar o sentimento de alguém, né? E aí, por que a cantiga lírica é dividida em dois tipos? Porque, como ela representa sentimento, quando ela representa amor, o objetivo dela não é o mesmo objetivo da cantiga de amigo. E aí eu vou falar aqui quais são as diferenças entre elas. Primeiro ponto, a cantiga de amor. Ela tem como personagem central um homem que se apaixona por uma mulher, só que ele não se considera digno de ter o seu amor, o amor dessa mulher. Então, esse amor na poesia é um amor velado, diferentemente de outras escolas literárias, onde a gente vai até saber para quem foi destinado um poema e tal. No trovadorismo, não. O amor ali era platônico. As cantigas são feitas com a intenção de revelar um sentimento, mas nunca se sabe de quem para quem. A cantiga de amor. Um homem, o eu lírico é masculino, revela o seu amor por uma mulher que não é correspondido. Ou seja, se o homem se coloca na cantiga como pobre, a mulher vai ser rica. Se a mulher é rica, o homem é pobre. Eles não, justamente para evidenciar esse distanciamento em termos de realização do amor. Esse amor não é pleno, não se concretiza, ele vive um plano de platonismo, ou seja, ele não se concretiza. O eu lírico é masculino na cantiga de amor, revela um sentimento amoroso inatingível e ele tem acompanhamento musical. O sentimento é amor, mas um amor que não se concretiza. Mas por que ele é um amor? E aí eu preciso falar, quando falo da cantiga lírica de amor, da relação de vassalagem. O homem, lembra que a gente falou agora do contexto de vassalagem amorosa. O homem, ele socialmente aprendeu a ser um vassalo, obediente a um senhor. Então, no amor, essa concepção que já estava na vida, na cabeça, também vai ser evidenciada no coração. Então, se esse homem só aprendeu a ser vassalo, no amor ele também será. E aqui tem regras. Quando essa cantiga é composta, a identidade da dama não pode ser revelada, a cantiga tem que ser com uma letra muito respeitosa e tem que haver um jogo de manifestação desse amor em que ninguém consiga descobrir quem é essa dama pelo qual o trovador sente amor. Então falamos da cantiga de amor. Na cantiga de amigo, embora só quem escrevia as cantigas eram homens, porém na cantiga de amigo, o autor é um homem, porém o personagem, o eu poético, o eu lírico é feminino, é uma mulher. Mas é uma mulher e qual é o contexto? Saudades do namorado, quando eu falo namorado, falo
embora o título seja amigo, não é amigo, é namorado, um amor, e esse namorado parte, e a moça então vai evidenciar na cantiga o sentimento de saudade que tem por conta da partida dele. Ou apenas vai se reportar a natureza. Então, na cantiga de amigo, diferentemente da cantiga de amor, o eu lírico é feminino, o tema é natureza ou saudade do amado que partiu. Quem compõe cantiga de amor e cantiga de amigo? Sempre o homem. Ok? Essas duas cantigas são as cantigas líricas que estão relacionadas a um sentimento amoroso. Agora eu retomo no próximo vídeo falando um pouquinho sobre as cantigas satíricas, tá bom?